Você sabia que 1 em cada 10 brasileiros tem problemas nos rins? E foi pensando nisso que na consulta de hoje nós vamos falar sobre as dolorosas e tão comuns doenças renais. O tumor de rim, as pedras nos rins, que são os cálculos renais, a infecção urinária, por exemplo, tem forma de tratamento, de prevenção. Nós vamos conversar com um urologista formado em medicina pela Universidade de São Paulo, com especialização em cirurgia geral e urologia pelo Hospital das Clínicas da mesma Universidade de São Paulo, Dr. Roberto Vaz Juliano. Boa noite, Roberto. Obrigado por ter vindo. Vai levantar, não precisa, está na sua casa. Eu é que agradeço. Obrigado, muito querido. obrigado pela oportunidade. Ah, imagina, fica à vontade. Ai, tanta coisa para perguntar, porque sempre que se fala em urologia, e quando tem homem na parada, todo mundo fala em próstata. Hoje nós vamos sair um pouco dessa rotina. 13 de março acontece o Dia Mundial do Rim. E nós costumamos ver por aí muitas pessoas com cálculo renal. Eu já vi crises de cálculo renal com amigos e ficar impressionado. Existe uma causa específica? As pessoas nascem com isso? É genético? É adquirido? Existe. Rony, boa noite aos seus telespectadores. Na realidade, existem várias causas. Por exemplo, hoje eu atendi uma senhora que já teve vários episódios de cálculo renal e ela trouxe o filho dela. E eles têm, os dois, o mesmo problema. Eles têm uma perda de cálcio pelo rim, isso chama hipercalciúria renal, e eles tomam um comprimidinho por dia que diminui a perda de cálcio. E eles começaram a fazer isso, ela trouxe ele, começaram a fazer isso há alguns anos e pararam de formar pedra. Então, as pessoas que formam cálculo renal têm que identificar qual é essa causa. Quer dizer que existe, de certa forma, isso é medicina de prevenção, né? Claro, sem dúvida. Eu não pensei que existisse, não. Na realidade, Rony, nós estamos vivendo um momento onde aumentou muito a incidência de pedra. E são várias as causas, uma delas é esse calor, né? O aquecimento global, especula-se que seja uma das causas do aumento de cálculo renal. E a alimentação não tem a ver com... A alimentação também. Os alimentos, principalmente alimentos processados, tem muito mais sal. Quando você come sal, você elimina mais cálcio e forma mais pedra. Além de tomar menos líquido, né, que é o mais importante. Sim. Todo mundo que tem pedra sabe que tem que tomar água, tomar chá, água. Olha, existe um hospital, eu não sei exatamente, acho que é na Filadélfia, o Hospital da Dor, e eles conseguiram classificar as intensidades de dores. E quando falam, a dor de parto é uma coisa terrível, ela é uma brincadeira perto da dor de cálculo renal, segundo esse mesmo hospital, né? Quais são os tratamentos para que a gente possa expelir esse cálculo? Eu vi algumas coisas. Eu tenho um amigo que a vida dele é cálculo renal, chama-se Juca Chaves. O Juca Chaves. Sim. Ele fez bombardeamento, fez não sei o quê. Ele sofre a vida inteira, não pode comer certas coisas, enfim. Mas existe alguma técnica, os mais moderna, ou sei lá, para expelir essa pedra ou não? Existe. Desde remédios que hoje facilitam a eliminação do cálculo, alguns cálculos podem ser dissolvidos com remédios, cálculo de ácido úrico, por exemplo, e a tecnologia ajudou muito, né? O laser, por exemplo. Sim, eu tenho laser. Você tem fibra de laser, você chega até o cálculo com microcâmeras, implode o cálculo. Isso é maravilhoso em relação ao que era no passado, que tinha que fazer. Mas entra pela uretra? Entra pela uretra, é um aparelho fininho. Hoje, por exemplo, nós atendemos uma grávida. A grávida é uma situação que favorece formar pedra. E a cólica de rim pode precipitar o aborto. E nós fizemos esse tipo de intervenção. É melhor do que ter dor. Quer dizer, a dor pode precipitar o aborto mais do que a intervenção. Como você fica limitado, não pode fazer muito raio-x, etc., você vai, olha a pedrinha e tira a pedrinha. Essa câmera deve ser microscópica, porque a uretra feminina é muito estreitinha. A uretra e o ureter, que é mais fino do que a uretra, né? Mas, enfim, existe uma técnica, existe tecnologia que você consegue fazer isso com bastante segurança e chegar até o rim, inclusive. Uma outra coisa assustadora é o tumor de rim, e ninguém fala. Qual é a sintomatologia desse tumor renal? Bom,
De novo, hoje, com a tecnologia que nós temos de ressonância, de tomografia, existe o ultrassom, né, a ecografia, existe muito diagnóstico de tumor de rim sem ter nenhum tipo de sintoma. Ou seja... É assintomático? Assintomático. Hoje nós descobrimos muitos tumores pequenos, né? Sim. E algumas pessoas já chegam com sintomas. Existem 3 sintomas, que é dor na região do rim, sangramento na urina, tá? E eventualmente a pessoa pode ter febre, ter outros sintomas. Quer dizer que dá hoje em dia quem dá os diagnósticos, né, para a gente são essas máquinas poderosas, os laboratórios, é fato isso. É verdade. Para essa coisa da tumoração, existe alguma prevenção? Estou falando de medicina preventiva, agora existe, não? Bom, na realidade, quando a gente fala em tumor de rim, são vários os tipos de tumores. Existem tumores genéticos, por exemplo. Esses tumores genéticos podem ocorrer, inclusive, em família, né? Então, são genes que provocam tumor. E existe um tipo especial de tumor que é ocasionado pelo fumo, que pode dar na bexiga, pode dar no ureter, pode dar no rim. Eu li sobre isso no jornal uma vez. O cigarro é um vilão. O cigarro, olha, e algumas anilinas, né, alguns corantes também podem dar tumor. Que o cigarro é o vilão do rim e da bexiga. Pensei que era só pulmão. Não, o cigarro é um vilão... De tudo, né? Algumas coisas em medicina flutuam, né? O café vai do céu para o inferno. Agora está no céu, né? Previne Alzheimer. Previne Alzheimer. Agora, cigarro não. Cigarro continua vilão. A infecção urinária, né? Olha, eu sou pai com guarda de filho, e a minha menina, de vez em quando, tinha uma pielite, uma pielonefrite, pequenininha ainda, né? Febre daquelas de 42, tem que botar no gelo, enfim. Existe como é que é essa história? Por que acontece isso? A infecção urinária é uma outra situação que tem vários formatos, várias manifestações. Essa infecção com febre, que é a pielonefrite, já é uma infecção mais agressiva. Se a gente fizer uma comparação, é como se fosse uma pneumonia. Tá? Uma cistite, por exemplo, seria um resfriado, fazendo uma analogia. A pielonefrite não, você precisa dar antibiótico forte por mais tempo, porque é uma infecção potencialmente perigosa. E às vezes outros sintomas, a pedra que a gente falou, quando ela entope o canal, às vezes ela dá uma infecção mais grave. Você precisa drenar, como se drena um abscesso, não adianta só dar antibiótico. Sim. Se você não drena aquela urina que está parada, você não consegue curar a infecção. Essa é a pielonefrite. Na época, né, o pediatra me falou, inclusive, que a proximidade, né, porque a mulher, os órgãos são todos internos. E a proximidade de uma coisa com a outra levava a certas infecções com algumas bactérias que são intestinais. Né? A maioria das bactérias que causam infecção são intestinais, porque elas vão por via ascendente. E por mais higiene que a mulher faça, existe uma proximidade do períneo, da região perianal, e as bactérias elas vão atrás da vagina, vão atrás e acabam subindo. Eventualmente, isso em criança, mas também no adulto, uma bactéria pode, a partir do sangue, chegar no rim. E aí é um outro tipo de bactéria. Mas a maioria das bactérias é isso mesmo, ela vem do intestino. Então a pielonefrite é tratada de fato com antibiótico e eventualmente com outras medidas, drenagem, né? Dependendo de como for. Tá. Nós conversamos agora há pouco sobre uma sintomatologia que é mais ou menos clara, que é o sangue na urina. É sempre um indicativo? Sangue na urina, ele é um sintoma que pode ter dezenas de coisas atrás dele. Algumas sem importância, outras muito importantes. Por exemplo, tudo que nós falamos dá sangue na urina. Pielonefrite, tumor, pedra. E tem outras coisas, malformações. Então, ele é um sintoma que deve ser investigado. E às vezes a investigação não chega a um diagnóstico preciso, né? Então, sangue na urina é importante. Muitas vezes esconde uma doença grave e às vezes doença sem importância nenhuma. Muita gente vai viajar agora no carnaval. Todo mundo diz, quais são os principais perigos que poderiam ser evitados?
Bom, nós temos um monte de perigo, mas especificamente com o rim, com esse calor, carnaval, pessoal suando bastante, o cálculo renal, no caso do rim, sem dúvida que vai aumentar a incidência. Então, aquela ideia de você tomar bastante líquido de preferência sem sódio. De preferência sem sódio, é verdade. Então, evitar bebida gasosa, água com gás, refrigerante, tomar água, suco, chá, em quantidade muito maior do que se está acostumado, para evitar, entre outras coisas, o cálculo renal. Veja só que hoje nós fizemos uma pauta de urologia e não falamos, para desespero nosso, né, Billy, de quem está aqui, dos homens todos, não falamos hoje do problema que nos aflige, né, depois dos 50 anos, que é a próstata. De qualquer maneira, temos que também variar um pouco. Seguramente alguns dos homens aqui já devem ter sofrido de cálculo, porque estima-se uma incidência de 10% da população tenha cálculo. É muita coisa, é muita coisa. Nós vamos agradecer muito aqui a presença do urologista Roberto Vaz Juliano. E olha só que bacana. Roberto, eu recebi aqui uma mensagem no nosso site que eu achei que seria oportuno que eu lesse aqui. O nome dela é Sabrina Iwasaki, ela é de São Bernardo do Campo. Olá, Rony. Gostaria de parabenizar e agradecer ao Dr. Roberto Vaz Juliano. Eu tenho crises de pedra no rins desde criança. No ano passado, conheci o Dr. Roberto, o primeiro urologista que assumiu o meu caso com toda a vontade e dedicação e me deu a esperança de resolver esse problema. Um abraço, Sabrina. Que beleza. Nossa, emocionante. Muito obrigado, Sabrina. Isso é extremamente gratificante. Olha que coisa boa, né? Isso a gente sente, de repente, uma história dessa muito que bacana, muito a carreira está justificada. Muito obrigado, obrigado. Muito bacana. Eu agradeço demais. Não mais do que eu. Obrigado por ter vindo. Rony, obrigado. Se você me permitir, claro, permito tudo. 2 recadinhos. O primeiro, na realidade, eu vou resumir, deve ter uns 432 recados, sendo que 431 de mulheres de 3 hospitais que pediram para te mandar um grande abraço. E, entre outras coisas, disseram que você continua lindo, elegante e, acima de tudo, muito educado. Olha, para as 430... 432 pessoas, sendo 431 mulheres. Tá? Bom, meu abraço para você, bonitão. E um beijo grande para vocês, bonitinhas. Obrigado. E a outra coisa, se me permitir, nós temos um simpósio dia 15 de março, eu estou na Faculdade de Medicina do ABC desde 85, de sexologia, gratuito, no Teatro Municipal de Santo André. Dia 15 de março. Obrigado à Prefeitura que cedeu. Vai ser das 8 horas da manhã até as 17h30, com um monte de personalidades falando sobre assuntos muito atuais, por exemplo, aborto, falando sobre a sexualidade na criança, na adolescência, e estão convidados. Não precisa ser profissional. Não, ele é voltado a profissionais graduados na área de psicologia, na área de medicina, na área de educação física, etc. Perfeito. Que é quem vai aproveitar, o público. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Imagina, obrigado a todos. Se puder dar o meu site, que é claro. www.robertovazjuliano, tem essas informações. Muito obrigado. Obrigado www.robertojuliano.com. Não tem BR? Não. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, viu? Querido. Obrigado. Volte sempre. Obrigado.